Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. Hoje a nossa convidada é Paula Travassos, gestora, diretora-geral do Souza Aguiar. Ela é enfermeira e já atua há 25 anos na saúde pública. Vamos conversar com ela? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá Paula, um prazer receber você no Pod Life. É super interessante a sua trajetória, primeiro porque a sua atuação como gestora é extremamente interessante e de resultados muito bons, né? Você foi muito bem citada por várias pessoas para eu lhe convidar e eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Te agradeço muito e gostaria de saber um pouquinho da sua história. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui, poder conversar com você. A minha história começa lá em 96, quando eu deixo de fazer a faculdade de medicina veterinária e resolvo fazer a faculdade de enfermagem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí começa a minha trajetória. Então, eu me formei, depois eu fui buscar cursos de especialização e fui para o mercado de trabalho. Meu primeiro emprego foi na Secretaria Municipal de Saúde, em Santa Cruz. Na época era o Centro Municipal de Saúde Lincoln de Freitas Filho, e lá cheguei eu. Isso em que ano, mais ou menos? Em 2000. 2000, eu passei no concurso em 2000, mas em 2001 é que eu fui convocada, né, para assumir. E a gente chega cheia de sonhos, cheia de teoria, mas a gente tem a vida real ali. Né? Um número enorme de pacientes para serem atendidos, protocolos e as recomendações, né, dos manuais para a gente dar conta. E a gente precisa se descobrir enfermeiro. Logo, eu me apaixonei, fui fazer saúde pública, porque eu entendi que eu não ia para atenção hospitalar. E olha como é que o mundo dá volta, né, gente? A vida é sempre uma caixinha de surpresas, e principalmente para quem está no serviço público, na saúde pública, para quem faz a opção pela gestão. Depois que eu comecei, eu também passei no concurso para a Secretaria de Estado, fui chamada também para o Hospital Estadual Pedro II e acabei iniciando a minha carreira, né, os primeiros 5 anos na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde eu nasci, porque eu nasci em Campo Grande, e fui ali me desenvolvendo, me aperfeiçoando, entendendo o meu caminho. Mas eu queria fazer até uma pausa. Você se interessou em fazer enfermagem por qual motivo? Então, na faculdade de veterinária, eu tinha certeza que eu queria ser veterinária, porque eu sempre gostei muito dos animais. Quando eu estava do 2º para o 3º período, eu começava a ir para a faculdade entendendo que aquilo não estava fazendo sentido para mim. Eu gostava e continuo amando os animais, mas eu queria era cuidar de gente. E aí eu tive que contar para o meu pai que eu não ia fazer mais a faculdade de veterinária. Imagina, depois de ter completado o 1º ano, falar para o pai, olha pai, agora eu não vou mais. E eu tinha que ter uma outra, né, justificativa, eu tinha que pelo menos ter sido selecionada. Na minha época não era Enem, na minha época era o vestibular. Sim. Eu então fiz outro vestibular, passei para a faculdade de enfermagem e falei para ele. E aí foi um escândalo. Como que você vai deixar medicina veterinária e vai fazer faculdade de enfermagem? Eu falei, pai, eu vou fazer faculdade de enfermagem porque eu gosto de tratar de gente, eu gosto de me relacionar com gente, eu gosto de cuidar. E ele não entendeu nada, ele falou assim, era animal e agora é pessoas, né? Não acredito! E aí eu comecei a faculdade, eu acho que hoje eu tenho a certeza, mas na época eu também sabia que o meu lugar não era ali, na faculdade veterinária. Eu me formei em 2000, já tinha sido aprovada tanto no concurso da residência
como no processo seletivo para a Secretaria Municipal e Secretaria Estadual. E quando cheguei nos 2 grandes desafios, porque eu acho que para qualquer recém-formado, você ir para um serviço público com um grande movimento de pessoas, e pessoas realmente usuárias do Sistema Único de Saúde, que na maioria das vezes só tem aquela oportunidade para recuperar sua saúde, é um desafio, mas também para mim foi muito encantador. Eu poder saber que ali o meu papel ele fazia diferença na vida dessas pessoas, né? E a gestão, ela acabou aparecendo na minha vida sem eu nem dar conta, porque eu cheguei primeiro por um programa que a gente tinha na época, que era o acolhimento com classificação de risco na atenção primária. Então, eu era uma das enfermeiras que estava ali. Depois de aproximadamente 3 meses, a diretora do posto me disse que eu tinha o perfil e a qualificação para ser a coordenadora das portas de entrada, que era assim que a gente chamava naquela época, e eu fiquei com 4 portas de entrada para gerenciar. Então, aquilo me instigou a procurar especializações, a procurar me aperfeiçoar para fazer gestão. Você acredita que você meio que se encontrou quando alguém te falou assim, não, você vai fazer gestão, e você falou, poxa, será que é isso aí mesmo? Aí você... Eu acho que, assim, eu fui testada, né? E acabei sobressaindo, porque eu tinha não só a formação, mas eu tinha a sensibilidade de entender que tinha pacientes com classificação verde e outras azuis, que tinha profissionais que tinham mais condição de estar fazendo aquele trabalho e outro não. Então, eu conseguia dar resposta naquele momento para o problema de saúde daquelas pessoas. E mais do que isso, eu conseguia interagir bem com os profissionais, né? E isso acabou me levando para esse caminho. E o que aconteceu? No meio disso tudo, eu descobri que a gestão também era parte do enfermeiro. Que não era só a gestão de profissionais de equipe, poderia ser gestão de redes temáticas de atenção à saúde, gestão de processos de trabalho, gestão. E aí eu fui me apaixonando por essa área, porque eu sempre soube que o que eu queria realmente fazer era diferença na vida das pessoas. E para você fazer a diferença na vida das pessoas, você precisa ter uma escuta ativa, um olhar atento, você precisa ter a formação, precisa conhecer aquilo que você está atuando. Mas eu acho que o perfil do enfermeiro é um pouco isso, né? Isso ajudou bastante, né? Eu acho que na própria graduação vocês já têm enxerga um pouco mais dessa forma, o lado mais humanizado. Sim. A gente tem uma visão mais generalista na formação. A gente também entra em contato com os pacientes, né, com os usuários, mais cedo, e aí a gente tem muita troca. Então, a gente trabalha tanto na promoção quanto na recuperação da saúde. E eu acho que isso faz da gente um profissional diferente, porque você cuida desde o início da vida, né? Seja ali no momento do nascimento, por todos os ciclos de vida, até a hora dessa partida. Porque a vida humana, ela tem um fim, e o que importa é que seja com dignidade, que seja com afeto, que seja um cuidado de qualidade. Então, eu acho que isso realmente faz da gente um profissional melhor. Uma pessoa melhor também. E nesse caminho que você foi, como você mesmo diz, foi um teste para você, porque você, a princípio, você ia ser só enfermeira, ia fazer os cuidados, a rotina normalmente de uma enfermeira, e, numa certa forma, você começou a ter demandas que eram demandas de uma pessoa que precisa ter organização, planejamento, estratégias, e lidando com vários profissionais de médicos, tudo que é profissional que tem numa unidade de saúde. Isso teve um resultado positivo, porque você falou que acabou pegando 4 áreas aí. Sim. Isso foi... Como que foi crescendo isso em você? Isso foi positivo. Isso me despertou um interesse por fazer outras especializações, buscar outras formações para que pudesse me desenvolver como profissional. A Secretaria Municipal de Saúde, ela também investe muito nos seus profissionais, então a gente acaba fazendo vários tipos de treinamento, e que isso vai te fortalecendo enquanto profissional. Eu comecei a ver que eu tinha
outras habilidades e competências para além da assistência. Isso me chamou bastante atenção. E eu comecei a investir nisso, né? A gente a mediar um conflito, a fazer o enfrentamento das ideias, a olhar o processo de trabalho buscando encontrar oportunidades, a escutar bastante os profissionais, mas também os usuários, a sistematizar isso para poder encontrar oportunidades de melhoria. Porque em qualquer caos existe oportunidade de melhoria. Sim. Então, as pessoas começaram a ver em mim e eu comecei a ver essa porta se abrindo para um caminho que é gerir pessoas, gerir processos e fazer entregas. Para isso, tem também uma formação, né? A gente não aprende isso simplesmente na trajetória profissional. A gente também desenvolve isso. Sim. Né? Então, acho que foi por aí. E aí, nesse caminho que você trouxe resultados, né? Aí você... Era o que? O local mesmo? Era o Lincoln de Freitas Filho, sim. lá em Santa Cruz. Eu conheço. Né? Eu atuei lá no posto de saúde em Paciência, e a gente muito se reportava a essa unidade, né? E nesse caso, quando você acabou assumindo novas gestões, né, em lugares cada vez maiores e maiores desafios, qual seria o seguinte desafio dessa carreira? Então, na minha trajetória profissional, ela foi marcada por vários desafios. Eu ocupei vários cargos, né? Então, eu fui chefe de enfermagem de uma unidade, eu fui diretora de ações e programas de saúde, eu fui coordenadora, tive a oportunidade de ser a coordenadora da CAP 52 e depois da CAP 21. A CAP 52 é a CAP da Zona Oeste, então eu vivi ali a oportunidade de fazer uma grande expansão da atenção primária, quando a gente, na cidade, viveu a reforma dos cuidados primários em saúde, lá em 2009. Tive depois a oportunidade de ir para a Zona Sul, uma área desafiadora, que é a 21, onde a gente tem uma parcela importante da população que usa a saúde privada, que não entendia na época a importância da saúde pública e a importância da expansão da atenção primária. Lá também tive a oportunidade da gente expandir as equipes de saúde da família, expandir a atenção psicossocial, trabalhar com a urgência e emergência. Depois eu fui convidada para ser subsecretária de Atenção Primária, Promoção e Vigilância em Saúde, que foi um outro desafio, um momento difícil da Secretaria de Saúde, onde a gente perdeu aí equipes de saúde da família, a gente retrocedeu na cobertura, mas que a gente conseguiu fazer uma virada estratégica nos últimos anos. No momento da pandemia, eu estava na Secretaria de Estado, na Secretaria de Saúde, depois eu tive a oportunidade de ir para a Fundação Saúde. Então, eu fui ocupando cargos. Eu até percebi que você assumiu muitos cargos e em ascensão, né? E deve ter sido uma loucura. Em um curto... Tudo bem, foram 25 anos, mas... Assim, Sempre saindo de um cargo para outro, com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade, com um novo cenário, com profissionais provavelmente diferentes. E é como a gente até conversou um pouquinho antes, né? Você meio que furou a bolha, né? Uma profissional de acolhimento, né? De atendimento, que o enfermeiro geralmente faz, né? Foi para uma área de coordenação, de gestão, onde, na maioria dos casos, são profissionais médicos, né? E você sentiu alguma dificuldade por ser mulher e não estar nesse nicho médico? Olha, eu acho que isso está mais na cabeça das pessoas, até em alguma medida nas nossas cabeças, do que de fato é. Eu acho que a saúde, já há algum tempo, ela não é mais machista, né? A gente vê que tem muitas mulheres ocupando esse espaço. A gente vê que, sim, tem aí em alguns espaços de poder mais a categoria médica, mas outras categorias hoje vêm se especializando, vêm ocupando esses espaços. Eu acho que investir no conhecimento e na sua capacidade de resposta é o que faz a diferença. Um profissional completo, independente da sua categoria profissional, ele pode e deve ocupar os espaços de gestão.
Agora, difícil tanto é para a gente que é enfermeiro ocupar esse espaço, como para os nossos subordinados de outras categorias nos enxergarem lá. Isso. E o que faz a diferença disso? É como você se coloca, é a bagagem que você tem, aquilo que você traz para a discussão. Quando a gente extrapola essa discussão para indicadores assistenciais, para indicadores de desempenho, para as entregas que cada um precisa fazer, seja dentro de uma unidade de atenção primária ou dentro de uma unidade hospitalar, você prova que para ocupar esse cargo, você tem que ter a formação, a competência e a habilidade. Muito mais do que a categoria profissional. Não é a categoria Sim. profissional que te define. É aquela bagagem que você tem para fazer essas discussões. Agora, o conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, conhecimento sobre as áreas temáticas da saúde, conhecimento sobre os recursos, a utilização dos recursos, outros conhecimentos complementares também te diferenciam. E acho que ser sanitarista foi o que mais contribuiu para essa minha trajetória profissional. Muito mais do que ser enfermeira. Porque a faculdade de enfermagem te dá as habilidades e as competências para ser enfermeira. A especialização em saúde pública te torna sanitarista. Sim. E aí, isso é que faz a diferença. Você passa a enxergar o campo da saúde sob outras perspectivas e faz você pensar o que você poderia mudar e para ter uma população vivendo mais e vivendo melhor. O que você acredita que foi fundamental? Você falou sanitarista, perfeito, mas que você ocupou vários cargos dentro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Bom, citar isso, que o nosso podcast é visto no Brasil inteiro, e com certeza muitas pessoas vão se espelhar em você, porque você assumiu várias funções na secretaria, e se você assumiu várias funções, cada vez com maior responsabilidade, é porque provavelmente deu muito certo. E o que você acredita? É as entregas, como você falou, é saber lidar com profissionais multidisciplinar, ou é um conjunto de tudo? Ricardo, eu acho que é um conjunto de competências e habilidades que a gente tem que ter, que a gente vai desenvolver. Mas a primeira coisa é gostar de ser humano. Tem que gostar de gente, porque você passa a sua vida inteira lidando com problemas, seja com queixas dos profissionais de saúde, seja com queixa dos usuários ou pacientes. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. A outra coisa, eu acho que diferencia, é quando você começa a entender que é um processo, que ele é gerador de saúde, mas também ele é gerador de doença. Se você começa a entender esse processo e ver em que parte um gestor pode contribuir para mudar isso, você também consegue se inserir melhor nesse contexto. E a outra coisa é acompanhar as mudanças, as evoluções que os sistemas de saúde vão fazendo ao longo da sua vida, né, institucional. E também acho que a habilidade, o diálogo entre as pessoas, né, que a gente chama da racionalidade dialógica, ela precisa existir. A gente tem que ter aí empatia. E mais do que isso, você precisa saber gerir recursos. Então, você vai buscar na literatura, mas você também vai buscar na sua vivência e como você traz a literatura, a sua formação e aplica na sua realidade. Né? Como é que você conjuga isso tudo para fazer uma melhor gestão daquele espaço que você tem para gerir. Outra coisa, eu acho que é você saber também exatamente do teu superior hierárquico o que você precisa entregar. Então, você tem que ter uma comunicação clara, eficiente, tanto com quem está acima de você, com quem está abaixo de você. A liderança, ela está posta, mas você precisa desenvolver, você precisa ser respeitado como um líder e você precisa cuidar dos seus liderados. Então, não dá hoje para você ser um gestor em saúde e não saber que você vai ter que mediar conflito. Vai ter que fazer escolhas, vai ter que dizer não, vai ter que dizer sim. E qual é o produto disso tudo? É o usuário ser bem atendido. A gente cada vez ter mais pessoas vivendo mais e melhor. Se é isso,
a gente vai precisar arregaçar as mangas, fazer os enfrentamentos, disputar orçamento, revisitar processo de trabalho para fazer uma melhor entrega, sempre. Esse é o trabalho do gestor todos os dias. Eu, no Souza Aguiar, não tem um dia que eu não chegue lá e que não pense como eu faço para ter uma emergência mais resolutiva. Como eu faço para aumentar a minha eficiência assistencial no bloco cirúrgico? Como é que eu faço para reduzir meu tempo médio de permanência? Onde estão as minhas equipes que podem me dar uma melhor resposta? Onde eu tenho oportunidade de melhoria? Não tem um dia que eu não saio da minha casa pensando nisso, porque eu sei que todos os dias eu vou ter ali um número enorme de pessoas precisando de um cuidado de urgência e emergência. Você fala muito sobre a mediação de conflitos, né? Até porque isso atrapalha muito a gestão, né? Às vezes você está com um cenário positivo, mas aí começam os conflitos internos. Como que você lida isso na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, eu gosto de ser sempre muito transparente. Primeiro, a gente precisa mapear o problema. Depois, a gente precisa apresentar o problema. Isso não atrapalha? Olha, atrapalha, mas eu venho percebendo, né, depois de mais de 40 anos, 40 a mais, que a gente precisa ser franco. A gente precisa entender o que é que nos incomoda, precisa falar com o ator que nos incomoda, precisa escutar o que ele tem para dizer, porque muitas das vezes é a minha leitura sobre o que está acontecendo, sobre ele, e sem partir da escuta dele, do que ele traz. Algumas vezes a gente descobre que não há problema, nós estamos criando os problemas, é uma falta de comunicação. Outras vezes a gente observa que ambas as partes podem fazer alguma coisa para melhorar o problema, mas, sem sombra de dúvida, a gente só consegue um consenso, a gente só consegue resolver ou evitar que essa situação aumente quando a gente tem uma conversa clara, objetiva e que todos estão abertos a mudanças, a reconhecer falhas, porque eu acho que nem são erros, são falhas. Ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. E só erra quem faz. Com certeza. Então, fazer isso, quem consegue fazer isso da melhor forma, com menos desgaste, é mais feliz, tem bons resultados. Então, na minha vida pessoal... Você tem filhos? Eu tenho um filho de 10 anos, que esse ano completa 11, e eu também uso essa metodologia com ele, né? Porque o não precisa ser dito, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Mas o não assertivo, um não com justificativa, um não amoroso. Não pode ser amoroso, não precisa ser agressivo, mas um não. Porque limites, eles existem sempre e vão sempre existir. É preciso ter limite. Limite financeiro, limite social, limite de espaço físico, limite profissional. Então, as conversas francas, objetivas, com tempo. A gente não precisa fazer aquelas DRs longas, mas a gente tem que ter início, meio e fim. E acho que ambas as partes, elas precisam saber qual foi o objetivo, quais são os encaminhamentos daquela conversa e o que a gente vai fazer de entrega. Sem contar que a gente tem sempre que deixar marcadinho o próximo encontro, né? Pra gente ver o que caminhou, o que não caminhou. Na vida pessoal... Dá um feedback, né? Na vida pessoal também é assim. Não é? Verdade. Paula, como você lida com vários profissionais, né? Eu queria dar um recado aqui para você que nos assiste aqui no Pod Life. Tem a Interfinancial, que é um planejamento previdenciário. Você que trabalha em vários lugares, contribui de maneira... Às vezes nem consegue entender um pouquinho o que está contribuindo ou não. Procura a Interfinancial. O nosso consultor Jean Ferraz no telefone 98-088-9101. Ele vai trazer uma ideia diferente para você chegar no final da vida com essas complicações da Previdência. E também temos a ferramenta de trabalho, a ZapMed, que é uma ferramenta de comunicação. Você que é profissional de saúde, profissional de estética usa muito, uma maneira de se comunicar de maneira rápida e eficiente. É só entrar em contato conosco. Essa é a dica do Pod Life para hoje. Paula, você está chefiando, diretora-geral do Souza Aguiar, um hospital extremamente complexo, grande
e tem uma história muito grande no Rio de Janeiro, né? Como que chegou esse convite para você e como que você atua? Então, estar à frente do maior complexo hospitalar de emergência da América Latina, que é o Souza Aguiar, para mim é uma honra, um orgulho. Mas quando eu recebi o convite, foi motivo de desespero, porque eu nunca me imaginei lá. E aí eu fiquei pensando nesse convite e falei, bom, acho que está na hora de eu mudar de área, de eu me reinventar. E foi assim que eu topei esse convite do secretário, porque ele disse para mim, eu preciso de uma gestora experimentada, uma gestora que seja apaixonada e que seja dedicada. E essa é você. Então, depois de um convite desse, não tem como recusar. E eu cheguei lá, já tem 3 anos, completo 3 anos. Primeiro fui entender o que é ser Souza Aguiar. É um hospital que nasce no outro século. Esse ano ele completa 118 anos. Ele surge na época, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do país. Então ele é completamente recheado de histórias. Histórias mesmo. A gente tem um pequeno museu de Souza Aguiar. Hoje a gente tem mais de 2.000 profissionais. Então imagina o exercício de paciência, empatia e diálogo que a gente tem. Sim. É difícil demais gerir, porque desde 2012 o Hospital Souza Aguiar deixa de ser um hospital e passa a ser um complexo. Então ele conta com um centro regional de emergência, que é o CER-Centro, conta com uma maternidade, que é a Maternidade Maria Amélia, além do hospital. Nós temos mais de 530 leitos. Quantos números de atendimento? A gente faz 15 mil. Nossa. 15 mil atendimentos de urgência e emergência. Maior do que muita população de muitos municípios do Brasil. Sim. A gente faz, em média, 1.500 consultas ambulatoriais, que são consultas de follow-up das especialidades cirúrgicas. A gente faz 1.000 cirurgias mensais. E é coisa pra caramba. Então, a gente realmente é um gigante. A gente funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia. E esse foi um desafio que me encontrou numa época de vida que eu já tinha mais de 20 anos de trajetória. Eu fui forjada na atenção primária, então eu conhecia muito no detalhe quais são as queixas dos usuários da atenção primária sobre a atenção hospitalar. Eu já tinha tido a oportunidade de estar também em outro espaço hospitalar, quando eu fui diretora de operações da Rio Saúde, onde a gente prestava serviços para as unidades de pronto atendimento. Uhum. E aí eu chego na maior emergência da América Latina, com uma sala vermelha cheia, com SPA lotado, com mais de 500 pacientes no boarding, para dar conta disso tudo. Mas a tua trajetória foi fundamental para que você chegue nesse ponto que é caótico, né? Vamos dizer assim. Eu imagino, deve ter 1 milhão de problemas, né? Diversas chefias, né? Cobranças de todos os lados, e você, né? Focar e chegar, ter esses resultados. E eu queria perguntar uma coisa que você foi um crescimento de gestão absurda, né? Impressionante na questão da área da saúde. Quem te inspirou? Então, tem algumas pessoas que me inspiram, porque de cada uma delas a gente se encanta, né? Seja pela forma de falar, seja a forma de se colocar, seja a forma de defender aquilo que acredita. Então, eu acho que uma pessoa que me inspira muito, sempre me inspirou, e eu acho que por isso eu virei sanitarista, foi a doutora Bettina Durovny, que na época ela coordenava, que a gente ainda chamava, né, de doenças transmissíveis, do programa de controle de doenças transmissíveis. Uhum. E ela era uma mulher, uma infectologista que defendia a bandeira da tuberculose, do HIV/AIDS, da hanseníase. Então ela sempre me encantou, seja pela forma como ela se colocava, como a forma que ela combinava assistência, gestão e pesquisa, porque é uma pesquisadora assim, importante na área da tuberculose e do HIV. E o Dr. Daniel Sorange, nosso secretário de saúde, seja pela forma como ele chegou em 2009, fazendo essa grande reforma dos cuidados primários, seja pela dedicação, seja pela firmeza, pela defesa sempre da vida.
Então, são duas pessoas que me inspiram muito, que me fazem buscar ser uma pessoa melhor, não desistir, acreditar que tem sempre um novo dia e que vai ser melhor e que o nosso compromisso é com a população. Porque quando a gente escolhe fazer uma categoria da saúde e depois a gente faz uma outra escolha, ser servidor público, é porque a gente quer ver essa população vivendo mais e vivendo melhor. Ser melhor assistida, né? Ser melhor assistida, ter uma rede de verdade organizada, ter um sistema único de saúde mais robusto, cumprindo a sua função e ter profissionais satisfeitos, engajados em melhorar cada dia mais aqueles serviços que são prestados nas unidades públicas, sejam elas quais forem, né? Mas que possam entregar cada vez mais um cuidado oportuno, qualificado e humanizado por uma outra pessoa, que pode ser alguém em algum momento das nossas vidas, né? Que sejam parte dos nossos amigos, dos nossos familiares. A gente nunca sabe quem vai ser o outro. E isso eu aprendi no hospital, não foi na atenção primária. No hospital é que quando chega uma ambulância e que a gente desce, a gente olha a sala vermelha e às vezes a gente vai na sala vermelha e encontra algum de nós lá, né? Sim. Então, a importância de você estar é o amor de alguém, né? Um amor de alguém. Agora, a importância de você ter equipes treinadas, os recursos disponíveis e todo mundo pronto para fazer a diferença na vida de alguém. Paula, a gente já está caminhando já para o final e eu acho que uma trajetória tão brilhante como a sua é inspiradora. E essas pessoas que vê a sua carreira, né? Muitas pessoas com certeza se inspiram em você, eu não tenho dúvida disso. As pessoas que eu conheci ao longo da minha vida falam muito de você. O que você tem a dizer para aquela pessoa que quer seguir o mesmo caminho que você, que quer trilhar e ter os mesmos resultados? O que você diz para essa pessoa que é mulher, que não é médica, entendeu? O que você falaria? Qual o conselho que você daria? Acho que a primeira coisa é ter a certeza que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser. Basta você saber o que você quer ser, quem é que você quer ser. Depois, não desperdiçar tempo com a formação. Sempre dar valor às formações, sejam elas lato sensu ou estrito sensu. Você tem que ter a qualificação para ocupar aquele espaço. E depois disso, aproveitar as oportunidades. Muitas das vezes a gente acha que não está preparado para aquele lugar, que aquele lugar não é nosso. Mas é aquele lugar que é nosso. E como é que a gente vai saber se a gente tiver medo e não experimentar? Então, não desistir dos seus sonhos, acreditar que você pode fazer a diferença, buscar aperfeiçoamentos e, principalmente, estar antenado, ligado naquilo que a população precisa, que o seu usuário precisa. Você pode estar na rede privada, não tem nenhum problema. Você pode estar na rede suplementar, você pode estar na atenção primária, você pode estar na atenção hospitalar. O caminho é seu. Então, você precisa buscar conhecimento, precisa ter coragem e seguir em frente. Porque você vai estar num espaço diferenciado. Sim. E para os enfermeiros, eu digo para eles que o mundo é todo nosso. A gente precisa ter coragem, ousadia e persistir, que um dia a gente chega lá. Que ótimo. Obrigado, Paula. Foi um prazer recebê-la aqui no Pod Life. Eu gostaria que você falasse sobre como te achar nas redes sociais, tanto do Souza Aguiar como o seu, as pessoas que querem, de repente, fazer uma pergunta a você. Onde te encontra? Então, o meu Instagram é @paulatravassos. Eu estou disponível para vocês, podem me acessar, podem me seguir, eu vou ficar muito feliz com as perguntas. E o do Souza Aguiar é HM Souza Aguiar. Então, vocês também sigam o Souza Aguiar, porque lá a gente compartilha vários conteúdos, não só do hospital, mas da maternidade e do Ser Centro também. Paula, novamente obrigado, parabéns por ser uma batalhadora, né? Conseguiu quebrar aí vários paradigmas, furou a bolha, conseguiu mostrar o seu potencial de gestão, que é tão difícil para uma mulher que tem um filho e que tem que conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, que não é médica, é de uma outra graduação, mas que mostrou seu valor. Isso é muito bacana para quem está nos assistindo. E você que gostou tanto desse episódio, não percam os novos.
A Paula ela vai me ajudar aqui a responder aqui. Bota seu comentário aqui no episódio, que com certeza ela vai me ajudar e vai ter essa resposta tão bacana para vocês. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, dê seu like. Estamos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.